Essa fala aqui hoje busca contribuir e ampliar aspectos da história das relações da educação das artes visuais e cotidiano a partir da adoção de uma perspectiva da pedagogia cultural. Vou explicar o que eu vou chamar de pedagogia cultural e da visualidade. Esse texto representa um esforço inicial de reunir algumas histórias separadas, mas interligadas, de educação, visualidade e cotidiano, com a intenção de ver no passado os seus próprios termos e a fim de ver o presente com mais profundidade. Consequentemente, educadores das artes visuais podem não só ser capazes de imaginar o passado, mas também podem desempenhar um papel mais forte no debate crucial sobre a construção do presente e futuro das pedagogias visuais e das pedagogias culturais. Pedagogia cultural aqui, a melhor exemplo é exatamente o que o Aldo acabou de falar aqui. Ele deu um exemplo dentro dessas práticas deles, do funk na comunidade, do que seria uma pedagogia cultural. Eu vou descrever para mim como é que eu entendo. Pedagogia cultural aqui entendida como uma estrutura emergente e um modo de trabalho colaborativo entre diversas instituições sociais, entre vários atores do campo cultural, que trabalham com instrumentos pedagógicos, agenciadores e ativistas. Então, essa questão é exatamente que o termo conceitual para mim é justamente a questão da agência, da produção, que ele botou no final até em termos gráficos aqui da metralhadora e do funk. Para mim, esse é o espaço da agência, é o espaço do ativismo. A educação visual aqui é apresentada num espaço colaborativo e compartilhado, onde projetos ocorrem em forma de intervenções no espaço público-privado, no trabalho de recuperação da memória coletiva, no ambientalismo e no planejamento participatismo, e se dá adequando cada proposta de trabalho a sujeitos, grupos, instituições de ensino ou até a incerteza da informalidade desses espaços, certo? Eu já escrevi anteriormente num capítulo que saiu chamado Cultura das Imagens, que no início do século XXI no Brasil passamos a encontrar com constância na literatura em arte e arte-educação os termos cultura visual e educação da cultura visual sempre associado ao conceito de cotidiano. E ainda mais recente, o termo pedagogia cultural. Nesse mesmo período foram criados e consolidados grupos de pesquisas, eventos acadêmicos que estão a promover essa discussão. Desde então, de forma crescente e visível, vários arte-educadores vêm deslocando, por meio de suas práticas pedagógicas, por exemplo, o Aldo, que acabou de falta de exemplo, mas não só o Aldo, tem a professora Rosana também com o projeto dela do Artefatos, que também está aqui presente, é um outro projeto de pedagogia cultural, que de forma crescente e visível vem deslocando, por meio de suas práticas, o foco dos seus estudos em arte-educação, de uma arte de elite, para incorporar na discussão aspectos culturais da visualidade do cotidiano. Preste bem atenção que eu não falei abandonar a arte da elite, eu falei tirar o foco central, também incorporar outros tipos de visualidade, certo? Se considerarmos que as questões da visualidade são centrais na nossa vida diária, cotidiana, e que as imagens tornaram-se produtos e objetos materiais essenciais para as nossas vidas, então, aqui, para efeito de contraste com conceitos de cotidiano, vou denominar esse tipo de cotidiano ampliado de cotidiano espetacular, tá? Em referência direta às ideias de Guy Debord, seguindo as quais o espetáculo é a relação social, histórica e política entre as pessoas, mediada pela visualidade. Só que o Guy Debord, a posição dele é negativa disso, em relação a essa espetacularidade, e eu aproprio como positivo. Ele vai dizer que se o ponto central da teoria dele é revelar e criticar a sociedade do espetáculo, ao mostrar sua lógica e sua história como uma forma de dominação social. Então, mas para mim, a condição do espetáculo é uma posição mais dialógica, ela é muito mais pedagógica. Aqui eu me refiro ao que outros dois arte-educadores americanos, Garang e Aldelis, chamaram de pedagogia espetacular. Para eles, o espetáculo de uma pedagogia da cultura visual pode ser caracterizada concomitantemente em dois sentidos opostos.
Como a representação onipresente constitui os objetivos pedagógicos da cultura de massa e midiática e do capitalismo corporativo para fabricar os nossos desejos e determinar nossas escolhas. E também, segundo, como forma democrática de praxis. Então ele vê como um campo de batalha permanente, essa prática pedagógica. Então não tem meio termo. Talvez daí venha essa dor. Não existe qualquer trabalho dentro de pedagogia cultural, são campos transdisciplinares, deve haver transdisciplinaridade. Quando você junta de várias disciplinas, tem dor. Alguém vai sair ganhando, alguém vai sair perdendo. Ninguém sai imune desse processo. Né? Donald Kruger, que é outro arte-educador americano, afirma que a cultura visual pode ser entendida em relação aos significados e valores das diferentes maneiras da vida diária dos sujeitos, de suas comunidades, que não existe nada de novidade para as práticas de arte e educação em associar arte à vida. Não tem nada de novo nisso. Mas existe mudança quando as questões pedagógicas estão centradas no cotidiano dos sujeitos. Uma coisa está centrada no cotidiano daquilo que o conteúdo tinha ou devia informar, porque a escola dizia que aquele conteúdo deveria formar. Né? Para ele, a cultura é interdependente da natureza. E as artes representam alguns dos exemplos mais significativos e extraordinários da vida cotidiana. Neste mesmo artigo, Kruger sugere uma abordagem para a integração curricular que auxilia nas práticas educacionais sobre a arte, cujas questões estão centradas nos contextos da vida, ou seja, do cotidiano. Ele vê vida e cotidiano como uma coisa só. Por isso que ele vai contra a ideia de cotidiano como elemento somente do presente, que é o grande medo e uma das recusas dos historiadores da arte, que tem medo de quem que trabalha só com o cotidiano não alcance aquilo que a arte faz tão bem, que é trazer as memórias coletivas, né, os espaços do passado. Né? Então, creio que entender o cotidiano somente como aquilo que ocorre no dia a dia dos sujeitos e comunidades pode restringir excessivamente as possibilidades de prática da educação da cultura visual. Mais ainda, alguns indicadores, como relatos de experiências e literatura na área dos estudos, principalmente proveniente desse tipo de escola que já tem sido atuado nos Estados Unidos, nos informam que a ênfase na ideia de cotidiano parece ter se deslocado do seu atrelamento ao sujeito-comunidade para uma visualidade imediata, ou seja, é dada prominência a imagens que se consumem e produzem de modo habitual, ao invés de focar no imaginário visual. Fica faltando a imagem-ação visual que a gente tem, esse espaço mais ampliado que você pode ter na escola, se você ficar preso nesse tipo de cotidiano que parece que muitos professores já estão entendendo dessa maneira, pelo menos lá. Não temos dados. Os problemas gerados por esse deslocamento são vários. Por exemplo, a prática da visualidade pode ficar atrelada a um tempo presente, como se o indivíduo, comunidade, não tivesse articulações com seu passado e seu futuro. Assim sendo, pode-se dar destaque excessivo às visualidades contemporâneas, à arte contemporânea, relegando a visualidade cultural da vida comunitária, social e a arte de outros períodos da história da arte também. Seguindo literalmente essa ideia de cotidiano para praticar a educação da cultura visual, corre-se o risco desses sujeitos não terem acesso ao patrimônio artístico histórico de outras culturas realizado em outros lugares, em outros tempos. Perde-se o espaço da ambiguidade discursiva, das temporalidades e espacialidades. Então, nem tanto nem tão pouco. Tem que haver um espaço dialógico aí. Desse modo, diminui-se a possibilidade dos sujeitos reconhecerem modalidades incomuns de sentidos produzidos e consumidos além do que estão habituados. E as artes visuais têm um grande papel a desempenhar nesse aspecto em relação às visualidades. Ultimamente, houve muita mudança na educação em artes visuais. E entre elas, destaca esse movimento em direção a uma abordagem culturalista. É inegável hoje. Sabe? É inegável. Não há como negar
que exige um movimento em direção a uma relação muito forte aí. Essas mudanças registraram um deslocamento de perguntas sobre o problema central da educação em artes visuais era qual o sentido da imagem, qual o sentido do texto, e passa para perguntas como quais sistemas sociais que os textos, imagens contêm e representam. Efland pergunta: a atual mudança que está acontecendo nos currículos em artes em direção aos estudos culturais seria uma dificuldade provocada por um bando sórdido de professores socialistas que querem mudar a ênfase do ensino das artes visuais em toda a sua pureza imaculada e imaginada pelos estudos da cultura e da política? Ele discorda, assim como eu. Para mim, as linhas que separavam o mundo das artes visuais, cultura popular, cultura de massa, cultura digital, cultura material, estão atualmente num processo de apagamento. Tornaram-se imperceptíveis, ou são marcadas apenas como os efêmeros territórios em disputa. Por exemplo, aqui na academia. Aqui tem ainda um território de disputa, mas na vida não. Está tudo misturado. Ele está fazendo publicidade, Facebook, internet, arte, bienal, arte, cultura material, essas coisas está tudo misturado. Mas dentro desses espaços de disputas ainda estamos lutando por essas terminologias. Mas se isso for verdade, o que ensinar então nas aulas de arte? Se toda visualidade é possível de ser ensinada. Esse é o problema do professor. Esse é o problema dos professores da Confaep, tá? Com toda razão, né? E agora, qual é o método? Se emancipar. E eu vou ensinar o que agora, meu amigo? Tudo. Começa por onde? Como eleger os conteúdos no currículo? Que currículo seria esse? Poderiam pensar que sem uma diferença discernível entre as coisas culturais da visualidade, as obras de arte, não haveria nenhuma base racional para decidir o que ensinar. Lei de engano. A questão não está no conteúdo a ser ensinado, a questão está nas pessoas, e nos grupos e nas comunidades. Essa é a diferença. A presença de fontes potentes de imagem visual, como a mídia do entretenimento, cinema, televisão e suas extensões eletrônicas, mudou a paisagem e a cultura escolar, afetando a vida de crianças e da juventude, que crescem em meio a essas influências. Enquanto foi definido o ensino em termos de artes visuais, estava claro que era para ensinar. Mas tornou-se cada vez mais claro que o impacto das visualidades cotidianas deveriam receber atenção educacional. As artes visuais, de fato, compreendem uma fração da totalidade coberta pelos estudos culturais, mas devem continuar seu foco central da instrução na disciplina denominada artes, como no passado modernista. Será que as artes visuais continuam a ter o mesmo papel na arte-educação contemporânea? E o que pode ser isso? Essas são perguntas pertinentes. E aqui aqueles professores têm toda a razão em fazer essas perguntas. São totalmente pertinentes. Então é importante ressaltar que os teóricos da pedagogia cultural não rejeitam as artes visuais, mas defendem que mais tempos e recursos devam ser gastos para estudar os artefatos da vida cotidiana, entre eles Duncan, Friedman, Stuhl, entre outros. Eles reconhecem a importância da arte como um portador de cultura histórica e contemporânea. No entanto, concluem que bom gosto, objeto de arte, não pode mais ser visto como o único capital cultural visual para servir os estudantes do ensino médio e ensino superior. Não basta mais. Tá? O objetivo é ajudar os alunos a se tornarem críticos aos significados culturais que transmitem imagens para fins de compreensão da sociedade e da cultura, incluindo a forma como essas imagens ajudam a criar os significados compartilhados que chamamos de cultura. Cidadania crítica, em vez de apreciação das coisas boas da vida, tornou-se o objetivo da educação em artes visuais, segundo Taylor. Contudo, as obras de arte, a virtude do fato que muitas vezes vêm de outros tempos e outros lugares, ajudam a manter vivas memórias culturais pessoais e coletivas, assim como os outros artefatos. Por sua vez, eles também dão às pessoas alguma base para a compreensão de suas vidas em temporalidade, assim como os outros qualquer artefatos. Além disso, essa noção de um passado lembrado
não está limitado à interpretação de obras de arte anteriores, pois cabe bem à arte contemporânea, porque a arte contemporânea dá bem conta de lidar com todos esses elementos. Memória funciona em qualquer tipo de obra, seja ela do passado ou do presente. O objetivo de um currículo deve ser fazer todas as visualidades, incluindo aí as artes, acessíveis, abertas e inteligíveis. Esse acesso não é apenas para permitir que futuros cidadãos possam entrar em acordo com o seu mundo social, como elas estão representando nessas perspectivas, popular, de massa, digital, de elite, mas para expandir as oportunidades, para melhorar a liberdade da vida cultural, isso é, a liberdade de explorar as múltiplas formas de visualidade irrestritamente pelos sistemas educacionais e ideológicos. Portanto, sem restrição social sobre o que é legítimo, do que entra ou não entra em sala de aula, ou se pertence ou não àquela pedagogia cultural. Logo, a liberdade da vida cultural não descarta considerações formais, nem exclui a arte como um propósito para obras particulares de estudos de visualidade. Isso é de notório saber que a estética modernista dominante do século passado, sob a estética modernista, o estudo de várias formas de cultura popular de massa foram empurradas para as margens. Por outro lado, a crítica pós-moderna ao modernismo permite que diversas formas de cultura visual sejam estudadas rigorosamente, mas também ela coloca as artes de lado. Muita gente que trabalha com cultura visual tem negligenciado as artes e tem colocado realmente as artes visuais sob a imputação de elitismo. É pouco provável que a vida cotidiana da pedagogia cultural possa se desenvolver se gêneros particulares são alvo de exclusão. Então eu não vejo meio termo nessa falsa disputa que ocorre, e é uma batalha dentro da academia, se ficarem tirando e retirando esses espaços de que é que vai ser dado como conteúdo, se a não ser que seja negociado com os grupos sociais, com as comunidades da qual você está trabalhando. Consequentemente, considero que desenvolver novas práticas de educação que provoquem deslocamento de noções rígidas de recepção, produção de visualidades, epistemologias, poderes, identidades, subjetividades, passa necessariamente pelo entendimento do conceito de cotidiano. É crucial refletir sobre a pertinência do termo, as realidades, os contextos, a adequação dos critérios estéticos institucionais a essas dadas realidades. O cotidiano é, em si, um espaço-tempo que informa o espetáculo de categorias sociais identitárias de nossa cultura. E a juventude faz uso da bricolagem no cotidiano como uma tentativa autônoma de construir e representar sua percepção dessas performances culturais. Portanto, uma prática de educação e visualidade que destaca as representações visuais do cotidiano espetacular é uma experiência pedagógica significativa, porque fornece uma miríade de oportunidades para cingir e adotar uma visão diversa da cultura, que não somente resiste criticamente às representações visuais, mas incentiva a visão crítica como uma prática que desenvolva a imaginação, a consciência social e o sentido de justiça. É importante acrescentar, finalizando aqui, que a pedagogia cultural ressalta a imagética do cotidiano como elemento central que estimula práticas como a produção e a crítica de artes. Ela denota uma pedagogia crítica que não sugere nem promove uma metodologia ou pedagogia unificada e específica, ou ainda, que indique um currículo exclusivo. Ao contrário, é entendida aqui mais como um projeto, que como um método, tá? E constitui-se num grupo flexível de conceitos transdisciplinares para promover, entre outras coisas, as discussões de identidade e desidentidade individual, coletiva na educação. Obrigado.